a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Os irmãos dizem amém. Amém. Meus amados irmãos, eu não vou me demorar e prometo ser breve para entregar aquilo que o Senhor propôs ao meu coração no dia de hoje. Enquanto eu pedi ao Senhor uma palavra, o Senhor me direcionava a esse que talvez seja um dos salmos mais belos, um dos salmos que mais nos toca, que é os Salmos de Davi, conhecido como os Salmos do Arrependimento. E para entendermos esses salmos, nós precisamos voltar um pouco até o livro de 2 Samuel, do capítulo 11, que é o pano de fundo desses salmos escrito por Davi. É onde Davi, ele está no seu palácio passeando pelo terraço. Os irmãos conhecem a história. Quando de longe ele avista uma mulher por nome de Betseba. Quando ele avista essa mulher, ele observa que essa mulher é uma mulher formosa. E por isso, Davi, ele pede a um dos seus criados para chamar aquela mulher. A Bíblia vai dizer que Davi então deita-se com Betseba. Despede então aquela mulher então vai para a sua casa. Tempos mais tarde, Betseba manda um recado para Davi. E o recado era que ela havia gerado, ela estava gerando um fruto dentro do seu ventre, ao qual o próprio Davi era o pai dessa criança. Quando Davi então sabe disso, Davi então se desespera e ele começa então a fazer algumas tentativas desesperadas para que aquela história, aquilo que aconteceu, não viesse ser algo que escandalizasse através daquilo que ele havia feito. Então Davi, ele começa a fazer algumas tentativas de esconder o seu ato, de esconder aquilo que ele havia feito. A Bíblia Sagrada então vai nos dizer que Davi chama Urias, e a primeira tentativa de Davi é dar férias a Urias do seu ofício. Só que o texto vai dizer que Urias não aceitou a proposta de Davi. Davi, ele tinha como intuito liberar Urias, dar férias a Urias, para que assim, quando ele fosse para a sua casa, ele viesse então deitar-se com a sua mulher. Então ninguém desconfiaria que aquele filho não era de fato de Urias, mas de Davi. Porém Urias, como um soldado leal, ele decidiu não ir para a sua casa e ficar então ao portão do palácio. Davi então, ele faz a sua segunda tentativa. Ele chama Urias para um banquete, ele dá comida a Urias, ele dá bebida a Urias, e o texto diz que Urias então fica embriagado. Só que mesmo assim ele não vai até a sua casa, ele não vai até a sua esposa e continua novamente ali nos portões do palácio. Davi então, ele tenta a sua terceira tentativa. Ele manda uma carta ao seu comandante do exército por nome de Joabe. E ele diz: olha, Joabe, pega Urias e coloca Urias à frente da batalha, onde só ficam os mais poderosos soldados. E outra coisa, que ninguém defenda Urias, que Urias morra nessa batalha. E assim se fez. Urias vai para a batalha, é colocado na linha de frente, e Urias então vem a falecer. Urias então vem a ser morto ali naquela batalha. Davi então, ele espera o luto de Betseba ser encerrado. Ele então vai, chama aquela mulher, traz para o seu palácio e então casa-se com ela, fazendo assim uma tentativa de que ninguém descobrisse que o filho, aleluia, era algo gerado de um adultério. Davi queria que as pessoas pensassem que aquele filho, aleluia, foi gerado depois que ele casou-se com Betseba. E assim ele fez, ele casa-se com aquela mulher. Ele então passa um tempo com aquela mulher. É quando Deus levanta então o profeta Natã. O profeta Natã, ele vai então até Davi, e ele conta a Davi uma história, ele conta a Davi uma parábola. Ele diz: olha, meu rei, havia dois homens, um homem rico
rico e um homem pobre. O homem rico, ele tinha apenas uma ovelhinha, um cordeiro. O homem rico, aliás, ele tinha várias ovelhinhas, vários cordeiros. Mas havia também um homem pobre que tinha apenas um cordeiro, uma ovelha que foi criado como se fosse parte da sua família. Comia e bebia com os seus filhos, com as suas filhas. Era como se fosse parte da própria família. Porém, um dia veio um viajante para a casa do homem rico. E o que o homem rico fez, meu rei? O homem rico, ao invés de pegar uma das ovelhas do seu pasto, não. Ele vai pegar a única ovelha que tinha aquele homem pobre. Ele mata essa ovelha para oferecer a esse viajante. Quando Davi ouve essa história, um furor toma conta de Davi. Davi então diz para Natã: digno é esse homem de morrer. E outra coisa, digno é ele que pague 4 vezes mais por aquilo que ele cometeu. Quando Davi diz isso, Natã olha para o rei Davi e diz: olha, rei, esse homem és tu. Esse homem é você, Davi. Quando o profeta repreende a Davi, Davi então cai em si. Davi então entra em um processo de tristeza, em um processo de angústia, em um processo de solidão. Ele chega a dizer que os tempos que ele passou era como se Deus estivesse esmagando ele, era como se Deus estivesse esmagando os seus próprios ossos. E é diante desse cenário que Davi então escreve esses salmos. É diante desse cenário de desesperança, desse cenário de escuridão, desse cenário de solidão, que Davi então diz: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu não sei o que é que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não conheço a tua vida, mas nessa noite eu quero te animar a algo. Recorra às misericórdias de Deus. Nos momentos de escuridão, não faça como já foi dito nessa noite, não queira se distanciar da presença do Pai. Nos momentos de escuridão, não queira se afundar nas drogas, não queira se afundar no alcoolismo, não queira se trancar dentro de um quarto, não. Nos momentos difíceis de escuridão da vida, clame ao Senhor por misericórdia, porque todos aqueles que recorreram às misericórdias do Senhor alcançaram misericórdia do Pai para suas vidas, alcançaram graça do Pai para suas vidas, alcançaram perdão do nosso Senhor Jesus Cristo para ele. Davi estava dizendo: tem misericórdia, se compadece de mim, Senhor, sente a minha dor, se coloque aqui no meu lugar e sente a dor que eu estou sentindo, sente a dor que eu estou passando. Será que nós estamos sentindo dor pelos nossos pecados? Será que pecar contra Deus causa dentro de nós dor, causa dentro de nós angústia, causa dentro de nós tristeza? Os nossos corações já estão tão distanciados de Deus que nós pecamos, mas é como se nada mais, aleluias, importasse. Ele sente a dor do seu pecado e ele começa a clamar ao Senhor por misericórdia. No verso 2 ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi sabia que Deus, que Cristo é aquele que purifica e que lava ele completamente das iniquidades que ele comete e que cometeu. Deus é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Através do sangue de Cristo, nós somos purificados de todas
as nossas iniquidades. E eu louvo a Deus porque se sobrasse apenas uma, nós não entraríamos no céu, porque no céu não entra pecado. Mas o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados, de todas as nossas iniquidades, de todas as nossas transgressões. Aí ele diz no verso 3: porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele diz: eu reconheço o meu pecado, eu reconheço as minhas transgressões. Tem pessoas que têm facilidade em reconhecer o erro do outro, a fragilidade do outro, a queda do outro, as fraquezas do outro, mas não consegue fazer uma autoanálise para enxergar as suas próprias mazelas, as suas próprias fraquezas, as suas próprias fragilidades, os seus próprios pecados. Davi estava dizendo: eu conheço as minhas próprias transgressões. E é um perigo quando nós focamos demais no outro, porque a tendência de focar no outro é esquecermos de nós mesmos. É por isso que Jesus disse que nós temos a tendência de enxergar o cisco no olho do nosso irmão e nos esquecermos da trave que está nos nossos próprios olhos. Nós conseguimos detectar o cisco no olho do próximo, mas não enxergamos a própria trave que existe dentro do nosso olho. Quando aquela mulher pega em adultério, Jesus, ele convida aquelas pessoas que estavam furiosas, com pedras nas mãos, querendo matar aquela mulher. Jesus convida aquelas pessoas para fazer uma autoanálise de si. Aí Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra nessa mulher. Quando eles tiram o foco do pecado dela e eles fazem uma análise de si mesmo, eles começam a largar as suas pedras, porque eles reconhecem naquele momento que todos eram pecadores, que todos eram falhos, que todos, como aquela mulher, eram carentes e necessitados da graça e do perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo, ele vai dizer a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. É por isso que naquele grande dia, meus amados irmãos, muitos chegarão até Cristo tentando se justificar, dizendo: Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu fiz isso e aquilo em teu nome. Mas a resposta de Cristo para eles é: eu não vos conheço. Porque eles, através da mensagem deles, outros até se salvaram. Através da mensagem que pregaram, outros até vieram ao conhecimento de Cristo, mas eles esqueceram de cuidar da sua própria salvação. Eles esqueceram de cuidar da sua própria vida íntima com Deus. E é claro, meus amados irmãos, que nós precisamos orar um pelos outros, pregar o Evangelho um para os outros. Mas eu quero dizer nessa noite que você precisa primeiramente fazer uma análise de como está a tua vida, de como está a tua intimidade com Deus, porque às vezes nós focamos tanto no outro que nós nos esquecemos de nós mesmos. Às vezes a mensagem que nós pregamos vai salvar os outros, mas nós mesmos teremos as nossas almas lançadas no fogo do inferno, porque nós nos esquecemos de cuidar das nossas próprias vidas espirituais. E ele diz: eu conheço as minhas transgressões. E ele começa e continua a falar, a confessar o seu pecado. Até que no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No verso 11 ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito.
Davi entendia que a presença de Deus, ela é mais valiosa do que qualquer coisa. Davi entendia que a presença do Espírito Santo, ela pesa mais do que qualquer coisa nessa vida, nessa terra. Davi entendia que a presença do Espírito Santo de Deus vale mais do que tudo, do que qualquer coisa, do que todos, que o amor pela presença deve estar acima de qualquer coisa nessa vida. Mas o que eu aprendo nessa noite, meus amados irmãos, é que existe uma diferença em estar na presença e ter a presença de Deus. Veja que Davi faz 2 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido: não me lance fora da tua presença. O segundo pedido: e não retires de mim o teu Espírito. Porque há uma diferença em estar na presença e em ter a presença do Espírito Santo de Deus. Davi já havia visto isso com seus próprios olhos, porque contar com Saul era desse jeito. Saul continuava a ser rei, mas Deus não estava mais com Saul. Saul estava aparentemente na presença de Deus, mas a presença de Deus já havia se retirado de Saul. Existe uma diferença em estar na presença e ter a presença do Espírito Santo de Deus. E nós, meus amados irmãos, vivemos em tempos, infelizmente, em que muitos daqueles que estão na presença de Deus, há muito tempo que já perderam a presença do Pai. Estão na presença, mas não tem mais a presença. Estão na presença, mas não tem mais a graça. Estão na presença, mas já perderam a unção. Estão na presença, mas já perderam o poder do Espírito Santo na vida. Não adianta estarmos apenas na presença. Nós precisamos ter essa presença nas nossas vidas. Não adianta carteirinha de crente, 10, 20, 30 anos, sem a presença de Deus, isso não vale nada. Porque era isso que Davi estava dizendo. De que me adianta o trono sem a tua presença? Saul até conseguiu reinar, mas eu não consigo reinar sem a tua presença. Porque para mim mais importa a presença do que o título. Porque para mim mais importa a presença do que o status. Porque para mim mais importa a presença do que o nome conhecido pelas pessoas. É a presença, meus amados irmãos, o mais importante nas nossas vidas. Mas nós chegamos ao verso 10 e aqui o meu coração se alegra ainda mais. Porque Davi ele vai dizer: torna a dar-me alegria da tua salvação. Quem está falando torna a dar-me alegria da tua salvação não é qualquer homem, é Davi. É Davi que escreve: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É Davi quem diz: mais vale um dia na presença do Pai do que 1000 dias em qualquer outro lugar. É esse homem que agora está confessando a Deus que perdeu a alegria da salvação. Torna-me dar a alegria da salvação. Eu já não tenho mais essa alegria. Eu já perdi essa alegria. Eu já não tenho mais alegria em estar nos teus atos. O pecado tirou a alegria que eu tinha em meu coração. Davi ele é sincero diante de Deus. Davi ele entende que das pessoas ele pode até esconder, das pessoas ele pode até mostrar que está tudo bem, que daí é o rei cheio de intimidade com Deus, mas ele sabe que diante de Deus as armaduras elas caem e Deus enxerga toda a lepra que havia dentro dele. Ele sabe que diante da presença de Deus não dá para esconder as suas mazelas, a sua pobreza espiritual, e ele confessa a Deus: eu
alegria da salvação? E quantos já não tem mais essa alegria? Quantos já perderam essa alegria? Já não tem mais alegria em congregar, já não tem mais alegria de fazer a obra como fazia outrora, já não tem alegria de pregar como pregava outrora, não tem mais aquela alegria de estar louvando ao Senhor como um dia teve, já não tem mais a alegria de estar servindo ao Senhor como um dia serviu. Davi havia perdido a alegria, mas ele também entendeu que Deus poderia dar a ele novamente a alegria no seu coração. Davi entendeu que Deus poderia trazer um renovo para a sua alma, trazer um renovo para a sua vida, e essa é a mensagem de Deus para os nossos corações nessa noite. Não importa como estão as nossas vidas espirituais, talvez você tenha perdido a alegria de fazer muita coisa para o Senhor, mas a mensagem do Senhor para os nossos corações é: ainda há esperança, ainda há renovo, ainda há graça para te levantar novamente, para te colocar de pé, porque ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheiro das águas vai voltar a brotar, ao cheiro das águas vai voltar a frutificar, ao cheiro das águas você vai voltar a dar frutos, o teu ministério vai voltar a dar frutos, a tua vida vai voltar a dar frutos, na presença do Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus que renova, Ele é o Deus que restaura. Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para você, porque Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração sincero se quebra na presença dessa noite. Mostra para Deus, fala para Deus, diz para Ele: Senhor, eu preciso de um renovo, torna-me dar a alegria que um dia eu tive na tua presença, torna a colocar em meu coração o fervor espiritual que um dia havia dentro de mim, porque o Senhor há de ouvir as nossas orações, porque assim como Ele pega o vaso que se quebra nas mãos do oleiro e faz desse vaso um novo vaso, assim somos nós, assim é as nossas vidas. Ele pega você dos cacos e faz de mim, de você, um vaso novo na presença dele. Aleluia. Nós precisamos nesses últimos dias de um renovo espiritual. Nós precisamos, meus amados irmãos, nesses últimos dias, que Deus torne a colocar dentro de nós uma alegria que outrora tínhamos, que a chama do Espírito Santo de Deus, ela volte a arder novamente em nossos corações. Aleluia. Essa é a minha oração, meus amados irmãos, é que a chama do Espírito Santo de Deus, ela volte a arder em nossos corações. Aleluia. Se por acaso a chama já não arde como antes, nessa noite o Senhor vai soprar as brasas, nessa noite o Senhor vai tirar toda a cinza e a chama vai voltar a arder de novo. Eu pregava na missão e eu dizia: Deus, abre os céus, como o Senhor já fez várias vezes na história. Abre os céus, intervém na nossa igreja, intervém na nossa comunidade, traz para as nossas vidas um refrigério espiritual. Porque nós vivemos dias difíceis, meus amados irmãos. Nós vivemos dias dificultosos. E se nós não nos levantarmos para buscar a face de Deus, acabaremos perdendo aquilo de mais sagrado que temos, que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Guarde a tua salvação, guarde aquilo de mais importante que Deus te deu. Aleluia. No verso 13 ele diz: então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. É como se Davi estivesse dizendo: depois de tudo isso que eu passei, depois de tudo isso que eu vivi, depois dessas experiências, eu agora ensinarei aos transgressores os teus caminhos, porque só pode ensinar o caminho quem conhece esse caminho. Ele estava dizendo: eu agora, através de tudo isso que eu vivi, a minha vida será um livro de experiência, para que os pecadores venham também se converter a ti. As experiências que Deus nos faz passar, meus amados irmãos, toda luta, toda dificuldade, toda provação, qualquer que seja a experiência, é para que um dia nós venhamos compartilhá-la com os outros, com o nosso próximo, para que através de nós outros venham se converter a Cristo Jesus. Eu me lembro de um dia, eu estava afastado da presença de Deus, e o irmão Cosme, ele chegou para mim, e eu não esqueço essas palavras. Ele disse: meu irmão, o que você está vivendo hoje, o que você está passando hoje, um dia você vai encontrar alguém que está passando pela mesma situação, e você vai contar para ele o seu testemunho, e através de você, ele também se achegará ao Senhor. Tempos mais tarde, eu encontrei um jovem desviado da presença de Deus, e eu comecei a falar minha história para ele. Eu disse: meu irmão, eu passei por isso, eu já fui assim, eu também caí, eu também bebi, fui variar também, do mesmo jeito que você. Mas deixa eu te dizer uma coisa: do mesmo jeito que Deus me levantou, Ele vai te levantar também. Glória a Deus. E a mesma coisa que o irmão me disse, eu disse para ele: sabe para quê? Mais tarde você vai encontrar outra pessoa passando pela mesma situação, e você vai dizer: olha, eu passei por tudo isso aí, meu irmão, tudo isso que você está vivendo eu também vivi, mas eu sobrevivi, eu estou aqui de pé, você também vai sobreviver. Satanás não vai te matar, você também vai vencer. E é isso, o Evangelho se resume a isso. É recebendo, entregando, recebendo, entregando. Não deposite aquilo que Deus te entregou, as bênçãos que Deus te deu, é para que você compartilhe, é para que através de você outras pessoas sejam abençoadas. Aleluia. Aleluias. E eu oro, meus amados irmãos, para que Deus sopre um grande renovo espiritual nesse lugar. E eu não tenho dúvidas que esse renovo só pode ser provocado pelo estudo da palavra de Deus, por uma vida de oração e uma vida piedosa na presença do Pai. Ainda há esperança para nós. A esperança, meu Senhor, para a igreja. Aleluia. Aleluias. Eu tenho ouvido muitos dizerem que a igreja já não é mais como antes, que a igreja perdeu o fervor, que a igreja perdeu o poder, que a igreja está morta. Talvez a igreja não seja como antes, mas quando eu estudo a história da igreja, a história da Bíblia Sagrada, eu louvo a Deus, porque em todos os momentos em que parecia que a igreja ia desaparecer, Deus levantava o remanescente para levar a palavra ao povo, para levar um grande avivamento espiritual para o povo, para trazer um grande despertamento espiritual para o povo. E não será diferente nos nossos dias. Deus há de levantar
espiritual para essa nação, para o nosso país. Aleluia. Que o Senhor melhor fale ao coração de cada um de vocês. Eu aqui já quero agradecer a minha oportunidade em nome de Jesus.